Imagina só, no meio da floresta amazônica, um homem decide construir do zero uma comunidade espiritual. E ele consegue, mesmo com tudo e todos contra. Essa é a história de fé, de muita luta e dessa busca por um lugar sagrado na Terra que a gente vai conhecer hoje. E olha só essa frase, hei de vencer. Isso aí não era só uma frase bonita na entrada da igreja, não. Era um mantra, sabe? Algo que eles repetiam todo dia. É a frase que resume perfeitamente a jornada deles. Uma jornada de perseverança, de uma fé que não se abala, mesmo quando os desafios pareciam impossíveis de superar. Mas, para a gente entender como o Sebastião Mota de Mello se tornou esse líder espiritual, a gente precisa voltar um pouco. Antes de tudo, ele era um homem da floresta. E é nesse mundo dele, no dia a dia, que a história toda começa. Então, o que era ser um seringueiro? Bom, Sebastião nasceu nessa vida. E isso significava uma rotina brutal. Acordar de madrugada, se enfiar no meio da mata fechada, trabalhar sem parar. E o pior, a grana era sempre uma incógnita. Dependia totalmente do mercado da borracha lá longe. Um mercado que não estava nem aí para a vida dele. A vida dele era basicamente ralação. Era um cara que se virava em tudo. Caçava bem, plantava, mas acima de tudo, era um pai de família. Ele e a esposa, a Rita, encaravam essa realidade duríssima da floresta para conseguir criar os 11 filhos. E foi essa busca sem fim por uma vida um pouquinho melhor que acabou levando a família toda para um lugar chamado Colônia 5000. E foi justamente lá, na Colônia 5000, que a vida do Sebastião deu uma virada, mas uma virada que ninguém esperava. Tudo começou com um problema de saúde muito sério, que acabou se tornando a porta de entrada para um despertar espiritual incrível. Pensa só, depois de tantos anos de trabalho pesado, o corpo dele simplesmente não aguentou mais. Apareceu uma doença misteriosa que deixou ele de cama, cheio de dor e, o pior, sem conseguir sustentar a família. Os médicos não sabiam o que fazer, não tinham resposta. A situação era de puro desespero. Foi aí que ele ficou sabendo do Santo Daime. O que é isso? Bom, é uma bebida sagrada, também conhecida como ayahuasca, usada em rituais por um curador da região, o Mestre Irineu. E o Mestre Irineu era uma figura complexa, sabe? As pessoas olhavam para ele com respeito, mas também com uma certa desconfiança. Sem ter mais para onde correr, desesperado, o Sebastião decidiu tentar essa última cartada. E na primeira cerimônia dele com o Daime, aconteceu algo inacreditável. Ele teve uma visão muito forte. Ele se viu numa cirurgia, mas com médicos e espirituais. Um desses médicos mostrou para ele 3 larvas e disse exatamente isso. Aqui está o que ia lhe matar brevemente. Desta, você escapou. Quando ele voltou da visão, a dor tinha sumido. Simplesmente sumido. Ele estava curado. Olha, uma experiência dessas muda qualquer um, né? E com Sebastião não foi diferente. Aquela cura mudou a vida dele para sempre. Ele virou um seguidor fiel do Mestre Irineu e, com o tempo, a sabedoria e a fé dele começaram a atrair outras pessoas. Ele acabou virando um guia, um líder, e foi aí que ele ganhou o apelido carinhoso de Padrinho Sebastião. Então, depois que o Mestre Irineu, faleceu, o Padrinho Sebastião sentiu que era hora de dar o próximo passo. E em 1974, ele fundou o próprio centro espiritual dele lá na Colônia 5000, o C. Floris, que se tornou o lar oficial daquela comunidade que só crescia. E o centro de tudo, o coração da comunidade, era o ritual do feitio, que é o quê? É a preparação do Daime. E isso é muito legal porque mostra como a comunidade funcionava. Era um trabalho de todo mundo, um esforço sagrado. As mulheres tinham o papel delas, os homens o deles. Cada gesto, cada passo era como se fosse parte de uma grande oração coletiva. Mas é claro que nem tudo eram flores. A jornada deles estava longe de ser pacífica. Não demorou muito para que as crenças e os rituais da comunidade batessem de frente e batessem feio com as leis do mundo aqui fora. E isso levanta uma questão bem importante, né? O que acontece quando a fé de um grupo entra em conflito com a lei? Bom, a comunidade do Padrinho Sebastião ia descobrir a resposta da maneira mais dura possível. O grande problema, o estopim de tudo, foi o uso da cannabis nos rituais. Eles tinham até um nome especial, chamavam de Santa Maria. Para a comunidade, era uma planta sagrada, um sacramento mesmo, que ajudava na conexão espiritual. Mas para a polícia, para a lei, era só uma droga legal. E ponto final. E aí, a coisa explodiu. A Polícia Federal bateu na comunidade. E como se isso não fosse o bastante, logo depois veio um baque ainda pior.
Eles descobriram que a terra onde eles viviam, que eles trabalharam por anos, não era deles. Eles eram poceiros. Imagina o choque. Em poucos meses, eles perderam absolutamente tudo. A igreja que eles construíram, as casas, as plantações, tiveram que largar tudo para trás. Foram expulsos, mas não se deram por vencidos. O padrinho Sebastião então liderou o povo dele no que foi basicamente um êxodo. Uma última grande jornada pela floresta, procurando um lugar, uma terra prometida onde eles pudessem finalmente viver a fé deles em paz. E eles foram fundo, viu? Se enfiaram na Amazônia como nunca antes. Acharam um lugar tão, mas tão isolado que levava dias de barco para chegar. E foi lá, nesse fim de mundo, que eles fundaram o Céu do Mapiá. Um verdadeiro santuário, completamente isolado do resto do mundo. O padrinho Sebastião comandou a construção desse novo mundo, sabe? Colocando a mão na massa. Mas ao mesmo tempo em que ele estava construindo um futuro para o seu povo, a jornada pessoal dele já estava se encerrando. Ele estava bem fraco por causa da doença de Chagas, mas usou até a última gota de energia para deixar as bases do Céu do Mapiá bem firmes. E que fundações, hein? Eram bases muito fortes, principalmente na parte musical. Ele deixou um legado de 182 hinos sagrados que ele mesmo compôs. E esses hinos, até hoje, são a alma dos rituais, a espinha dorsal da identidade da comunidade. Já bem perto da sua morte, em 1990, ele compôs o último hino. E esses versos são a síntese de uma vida inteira. A matéria, o corpo, ele entrega para a terra, o espírito para o divino. É uma despedida tranquila, serena, de alguém que sabia que tinha cumprido a sua missão aqui. E a história do padrinho Sebastião deixa essa reflexão no ar, né? O que é preciso para construir um mundo baseado na fé, no coração da floresta? A trajetória dele, de seringueiro a líder espiritual, é uma aula de resiliência. Mostra que, às vezes, para construir algo novo, a gente precisa deixar o mundo que a gente conhece para trás e erguer um santuário que não é feito de tijolo, mas sim da pura força da fé.